diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Olá, prezados e queridos irmãos, boa noite a todos. Uma alegria mais uma vez estar conversando com vocês, trazendo um pouco mais sobre a nossa doutrina espírita. Então, inicialmente, eu desejo que a paz e o amor de Jesus estejam no coração de todos, nos seus lares, e que vocês possam, a partir do nosso tema de hoje, refletir sobre o conteúdo e poder, ao final, ter um pouco mais de compreensão da doutrina espírita. Então eu peço o amparo do meu anjo da guarda também, para que eu possa ser claro, objetivo e correto na minha abordagem sobre o nosso tema de hoje, que é justamente a pergunta que muitos fazem, O que é o Espiritismo? Existe até um livro com esse nome, que é um dos primeiros livros que foram escritos justamente sobre a doutrina espírita, justamente para fazer um resumo de todas as obras e todas as informações que os espíritos nos trouxeram aí há mais de 150 anos. Então a gente começa por uma dúvida que a maioria das pessoas perguntam. O Espiritismo é uma religião? E até mesmo dentro da doutrina, dentro dos seguidores, dentro das casas espíritas, existem compreensões diversas sobre essa pergunta, Qual seria a resposta correta? Então, costuma-se dizer, a orientação que temos é que o espírito é composto de uma parte científica, uma parte filosófica e uma parte religiosa. Essa parte religiosa ela está relacionada justamente à visão cristã que o Espiritismo veio confirmar, como o próprio Cristo disse, que enviaria um Consolador prometido. E esse Consolador nos esclareceria mais coisas além daquilo que ele já tinha deixado quando esteve aqui na Terra. Então, desta forma, nós temos sim uma parcela da nossa doutrina que se dedica à parte religiosa baseada na moral cristã. Como uma igreja convencional, onde existem hierarquias, existem ritos, dogmas, já o Espiritismo não seria uma religião, porque justamente não existem esses pontos estabelecidos por aqueles que seguem a doutrina, desde a sua divulgação. Esses quesitos não são considerados como estrutura da doutrina espírita. Mas, nesse aspecto, então, que eu falei, aspecto tríplice, filosofia, ciência e religião, então há, sim, uma parte da doutrina que trata não da religião especificamente, mas da religiosidade, considerando essa religiosidade a aplicação dos preceitos e da moral cristã
que Jesus nos deixou aqui na Terra. Então, o próprio Kardec disse, né, que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, o Espiritismo consiste no estudo das relações entre nós e os espíritos. E como filosofia, compreende que a função do Espiritismo é compreender todas as consequências morais dessa relação entre nós e os espíritos. Então, essa foi a primeira abordagem que foi feita em relação à natureza da doutrina espírita. Em resumo, então, o que nós podemos ver é que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Nesse aspecto, então, nós precisamos compreender, né, que se nós fôssemos pegar uma definição do que é uma religião, do que é uma igreja, que tem essa estrutura hierárquica, que tem dogmas, que tem símbolos, nós não somos uma religião. A doutrina espírita não é uma religião. Mas nós temos então esse aspecto, que é a aplicação da moral do Cristo e dos seus ensinamentos, que traz um contexto de religiosidade. Feito esta observação e esse esclarecimento, nós vamos falar, né, dos 5 princípios do Espiritismo, por assim dizer, né? Porque aí nós vamos compreendendo até mesmo as diferenças em relação a outras religiões ou outras filosofias, e que cada vez mais reforça esse aspecto do Espiritismo como ciência, filosofia e religiosidade. Então, o primeiro princípio que o Espiritismo nos traz é a existência de Deus. Então, nós vamos ver aqui que tem alguns princípios que, se nós formos analisar, eles são comuns a outras denominações religiosas. E a gente depois, no decorrer da minha fala, a gente vai percebendo então as diferenças em relação à doutrina espírita. O que nós temos para observar então em relação à existência de Deus é que o Espiritismo realmente ele é parte disso. Tanto é que no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que nós temos ali é justamente essa, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus, para que justamente a doutrina possa compreender o princípio de tudo e a partir daí então entendermos que existe uma lei natural, que existe uma energia natural, que existe um fluido universal que é e está presente em todas as coisas que existem. Então essa é uma forma de compreender Deus, porque nós não podemos confundir, e parece incomum, mas é bem comum, a confusão com Deus e Jesus. Deus não teve origem e não terá fim, ele é infinito, como é a vida, como é o universo, porque ele foi o criador de tudo. Então não existe uma personalização de Jesus, não existe de Deus, desculpa, não existe uma imagem de Deus, como nós temos de Jesus, que é uma imagem atribuída e que vários estudos já mostraram que, em decorrência das características das pessoas que viviam naquela região e naquela época, possivelmente a fisionomia de Jesus seja bem diferente dessa que ficou comumente, né, visualizada, retratada em quadros, em filmes. Então, vamos fazer essa separação. Deus é o princípio de tudo. E o Deus, na doutrina espírita, é o que criou tudo. E a partir dele, tudo foi criado. E todos os seres têm em si, assim como nós, os homens, né? Nós temos uma parcela de Deus. Uma fagulha dessa energia, desse fluido universal que nos mantém vivos. Então, para nós contextualizarmos Deus. E aí as características de Deus, né? Justo, bom, amoroso, ele é
perfeição. E nós podemos já aí fazer algumas pequenas diferenças em relação à abordagem de outras denominações religiosas que, pelos seus conceitos, apresentam Deus como um ser que pune, como um ser que devemos temer. Tem várias denominações que afirmam, né, com orgulho e que são tementes a Deus. Desculpa. Que são tementes a Deus. Já o Espiritismo nos traz uma imagem de Deus que Ele é o nosso Pai Celestial, Pai amoroso, justo. E aqui talvez esteja a confusão em relação a essa questão de Deus ser vingativo ou ser um Deus proibitivo do nosso aprendizado, dos nossos equívocos. Nós justamente temos baseado nos demais princípios que nós vamos falar, principalmente o da reencarnação, o princípio de justiça de Deus. Ele, pela sua amorosidade, pela sua justiça, ele não nos faríamos ficar eternamente destinados a um local que outras denominações chamam de inferno, pelos erros que cometemos. Nem tampouco seria um pai contemplativo que nos passaria a mão na cabeça, nos designando para o tal paraíso. Por que eu digo isso, pessoal? Por que a doutrina espírita nos mostra isso? Porque nós não somos tão errados que merecemos ser destinados eternamente ao inferno, e nem temos a perfeição ainda para ficar num lugar como foi desenhado, né, esse paraíso contemplativo, e que lá merecemos, porque nós não temos ainda toda essa evolução. Então essa é a diferença de Deus para nós. Ele é amoroso, ele é misericordioso, mas ele é justo. Então Deus não perdoa e nem castiga. Ele não nos julga, porque para fazer isso ele teria que nos julgar. Então ele conhece a cada um de nós as nossas fraquezas e nos dá a oportunidade, reiteradas oportunidades, de avançarmos em relação a esses nossos defeitos, transformando-os em virtudes. Então o nosso Deus é esse, amoroso, misericordioso, justo e bom. O segundo princípio nos fala da imortalidade da alma. E aí também, muitas religiões admitem, né, que nós temos uma alma. Mas que essa alma, então, ao morrer o corpo físico, né, que essa alma se liberta e vai para o paraíso ou para o inferno. Então isso eu já abordei. Para nós, a imortalidade da alma é o princípio do próximo item básico do Espiritismo, que é a pluralidade das existências. Então, se a alma é imortal, o que acontece com essa alma quando ocorre o desencarne, né? Quando ocorre a morte do corpo físico? O Espiritismo explica com clareza o que para outros é um destino contemplativo ou de sofrimento, inferno ou paraíso. Já o Espiritismo nos traz a clareza de que essa imortalidade da alma nos remete ao histórico das nossas existências. Se essa alma vai estar como imortal num local bom, ruim ou mais ou menos, vai depender do nosso histórico das existências e do quanto a gente conseguiu evoluir nessas existências. Então a mortalidade da alma para nós é um princípio muito importante, justamente porque nos traz a confirmação da existência da vida espiritual e da relação dessa vida espiritual com a vida material. Pois que, momentaneamente, estamos no corpo físico, mas a maior parte da nossa existência é no mundo espiritual. E, no entanto, a gente conhece tão pouco desse mundo. Fazendo um paradigma, né, um paralelo, desculpa, é aquela história, né? Todos nós sabemos que vamos morrer quando estamos aqui na Terra. No entanto, a gente se prepara para tantas coisas que talvez nem aconteçam na nossa existência e deixamos de nos preparar, de compreender melhor a morte, de como termos uma morte que nos remeta a menos sofrimento, né, na existência da alma, do espírito. Então, da mesma forma,
nós precisamos compreender esse mundo espiritual, porque a relação dele com o nosso mundo material, ela é intensa, ela é direta, ela é frequente, ela é diária. Eu diria até que a cada segundo nós estamos nos relacionando. E foi dito, né, numa pergunta que foi feita aos espíritos, que nós não temos noção do quanto essa relação é profunda e frequente. E que muitas vezes as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes são influenciados e até direcionados por essa presença espiritual e nessa relação com os espíritos que nos influenciam. Por isso, a imortalidade da alma precisa ser compreendida como um dos itens tanto da bondade de Deus como de sua justiça. Bondade é porque nos permite uma nova chance em relação aos erros que cometemos ao longo da nossa existência e das nossas várias existências no corpo físico. E amor porque justamente não nos condena a uma situação definitiva na eternidade pelos erros que cometemos. E essa compreensão nos chama atenção, tem que nos chamar atenção para o seguinte: muitas pessoas às vezes alegam, eu até sei que tal prática que eu faço, tal comportamento, enfim, é errado, ou não é o que se espera de um processo de evolução. Mas eu tenho outras vidas, então, para recuperar. Isso demonstra, né, a incompreensão do verdadeiro papel que nós temos quando estamos no corpo físico, que é justamente combater todas as nossas dificuldades, nossos vícios, nossas más tendências, para que ao final dessa existência, quando retornarmos ao mundo espiritual, na nossa avaliação lá, né, esteja caracterizado, comprovado que nós conseguimos evoluir em relação à existência anterior. Mas isso precisa ser compreendido, que não é uma missão fácil, porque é justamente em função desses compromissos do passado, os nossos envolvimentos, as nossas relações familiares, de amizades, de trabalho, enfim, nessa existência, não são fáceis. São desafios grandes a serem superados para que a gente possa realmente cumprir aquilo que nos propusemos antes de reencarnar. O terceiro princípio do Espiritismo fala da pluralidade das existências. Que se nós formos também ver em algumas denominações religiosas, existe algo nesse sentido, mas com uma interpretação totalmente diferente. Então tem religião que tem na sua base teórica, né, e de conceitos da religião, que existe a ressurreição da carne. E uma das características do Espiritismo é sempre nos fazer raciocinar, ter um pensamento lógico. Então vamos imaginar, pessoal, qual é o bom senso, qual é a lógica que existe de crermos que em algum momento será capaz ou será possível que todas as pessoas que já morreram, que já desencarnaram, se levante dos túmulos fisicamente para retomar a sua caminhada. Então, essa parada para pensar sobre isso nos remeterá certamente à incompreensão que tivemos das palavras do Cristo, quando ele nos falou da vida eterna, quando ele nos falou que existem muitas moradas na casa do Pai, e que aquele que quisesse se melhorar teria que nascer de novo. Então, a pluralidade das existências é justamente dizendo que nós precisamos retornar ao nosso convívio aqui no mundo material, porque é somente nele que nós conseguimos avançar. Esse também é um equívoco em relação às pessoas que não conhecem a doutrina espírita, porque no mundo espiritual, quando nós estamos desencarnados, nós aprendemos o que é certo. O que nós precisamos fazer para corrigir os nossos erros do passado
Quem nós precisamos encontrar para que esses erros do passado sejam refeitos, né, no sentido de reconstruir as relações. Mas a evolução, aquela que vai ficar lá marcada na nossa existência espiritual, no nosso degrau evolutivo, é o que nós conseguimos fazer na vida material. Porque aqui nesta vida material é que nós temos as dificuldades que nos fazem e nos exigem o esforço da melhoria íntima para superar essas relações complicadas do passado. Então as pessoas pensam que nós estamos no mundo espiritual, não precisaríamos reencarnar, porque lá a gente está aprendendo tudo. Realmente, nós estamos aprendendo, tomando consciência da verdadeira luta que nós trazemos contra o nosso passado, né? A verdadeira missão que trazemos para a nossa evolução. Mas ela vai se confirmar ou não na existência material, na relação com o próximo, na relação com as dificuldades que a vida nos apresenta. Por isso é importante que a gente compreenda que saber uma coisa, fazer é outra. Nós aqui mesmo podemos pegar como um paralelo aqui na nossa existência material. Quanta coisa que nós estudamos, que nós aprendemos, mas nós não praticamos. Porque nos falta força muitas vezes, nos falta a força moral para fazer o que é certo. Então, com a pluralidade das existências, é mais uma vez, né, o amor de Jesus se manifestando no sentido de dizer, meu filho, não olha para trás, vai lá que eu vou te dar uma nova oportunidade. Lógico que quando a gente está no corpo aqui, a gente não lembra de tudo aquilo que a gente viu lá e compreendeu que seria necessário a gente fazer na próxima existência para evoluir. Mas se nós então estudarmos, procurarmos compreender o porquê dessa vida espiritual, porquê da nossa vida aqui na Terra, compreender essa relação com o próximo, de amor, de perdão, da caridade, nós não precisamos saber o que nós fizemos no passado. Porque nós vamos estar evoluindo. Eu vou estar praticando bem. Eu vou estar acolhendo o sofrimento do meu próximo. Eu vou estar perdoando aquele próximo que me magoou. Eu vou estar sendo justo nas minhas relações, na família, no trabalho, nos negócios. Então, eu não preciso saber o tipo de equívoco e de erro que eu cometi no passado e que eu estou agora buscando corrigir. Eu tenho que conhecer e compreender qual é o sentido da vida, qual é o sentido dessa existência material que se finda em qualquer momento da nossa faixa de existência material. Não existe idade para desencarnar. E aí eu preciso compreender o que acontece depois. Então isso a doutrina espírita nos traz para justamente nós tomarmos consciência qual é o papel que nós vamos desempenhar aqui. E não é só na família. Esse papel é em todas as nossas frentes de relações. Né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. É um ensinamento. Então, pluralidade das existências é a oportunidade que Deus nos dá de reencarnar. Então, ressurreição da carne, ressurreição do corpo físico, com todo respeito às pessoas que têm essa parte na sua crença religiosa, é um tanto, vamos dizer assim, nos agride um pouco o bom senso, né, de como é que aconteceria isso. O quarto princípio fala da pluralidade dos mundos habitados. A pluralidade das existências são as várias reencarnações que nós temos. Agora, a pluralidade dos mundos habitados. Aí nós vamos dizer assim, bom, a ciência até hoje não conseguiu comprovar que existam outros mundos habitados, né? Mas nós temos que considerar que o nosso paradigma de mundo habitado é o nosso planeta, com a existência de elementos materiais, físicos, palpáveis, né, que é o que a nossa forma de conhecimento e de entendimento aceita como um mundo habitado. E aí nós voltamos lá no que Cristo falou, né? Jesus disse, na casa de meu Pai existem muitas moradas. O que acontece é que nós não temos a condição ainda de imaginar ou de
sequer mensurar que tipos de mundos existem. E o Espiritismo vem nos dizer isso. Existem muitos mundos habitados. Habitados por seres como nós, com esse corpo físico, essa densidade? Não, certamente não. Porque esses mundos eles são habitados por seres de acordo com o seu grau evolutivo. E muitos deles, principalmente os mundos mais evoluídos, nós já não teremos mais quando lá chegarmos, né, essa roupagem física pesada que se arrasta, né, porque já tem um grau evolutivo. Então, quanto maior a evolução, menos a densidade física da sua estrutura, do corpo que habita aquele espírito. Então, precisamos compreender isso e, através da doutrina, ela nos traz detalhamentos dos tipos de mundos, do que nós podemos encontrar. O quinto princípio nos fala da comunicabilidade dos espíritos, ou com os espíritos, que é algo que a doutrina espírita estudou, detalhou, esclareceu e mostra em centenas, milhares de obras como ocorre e como se dá essa manifestação dos espíritos e essa comunicação, seja através do Livro dos Médiuns, no qual é explicado, né, estudado como se dá essa aproximação do espírito com o médium, porque na verdade a aproximação do espírito eles estão em torno de todos nós. Algumas pessoas têm uma capacidade mais desenvolvida de perceber e de entrar em sintonia com esses espíritos, que são aqueles que nós chamamos de médiuns. Então, essa interação, essa capacidade de perceber essa presença, de perceber o seu pensamento e transformar esse pensamento numa comunicação com os espíritos, a doutrina espírita traz com detalhes, né, com muita riqueza, de como todo esse processo se dá e como que ele ocorre, fazendo que de muitas e muitas formas nós tenhamos comprovações de que aquela comunicação realmente pertence com fidedignidade ao espírito que a transmitiu para o médium. Então esse item, embora muitas vezes chame a atenção como algo milagroso, ou espetacular, ou extraordinário para as pessoas que não conhecem a doutrina, na verdade é um fato comum, explicável, de fácil compreensão e que é muito mais frequente do que nós imaginamos. E pode ocorrer tanto no estado de vigília, né, quando nós estamos acordados aqui, pode ocorrer quando nós estamos dormindo, pode ocorrer através do sonambulismo, enfim, de várias formas em que nós entramos em sintonia com os espíritos, porque eles simplesmente convivem conosco. Nós temos uma ideia ainda de que o espírito ele está acima, ele está abaixo, conforme a vibração. O mundo espiritual que nós participamos, ele está no nosso entorno. Existem mundos elevados, existem mundos mais atrasados, mas esse convívio espiritual é frequente, é diário e é no mesmo nível que nós estamos, porém numa outra dimensão, que nós não enxergamos, né, que nós não ouvimos diretamente, porque a comunicação se dá através do pensamento do perispírito, do espírito com o perispírito do médium, e a partir dali, por afinidade, né, ou por desejo desse contato, acontece então a transmissão dessa comunicação, que nós temos aí farto material, né, farta literatura, que nos trazem a própria origem do Espiritismo se deu no contato, né, na comunicação com os espíritos. Então não foi algo inventado por nenhum homem, não foi algo inventado por nenhuma fantasia, né, mas foi trazido justamente pelo mundo espiritual para que a gente pudesse compreender como isso ocorre. E nesses últimos 150 anos, então, nós temos muitas demonstrações e comprovações da existência dessa relação. Então, meus irmãos, eu quero terminar por aqui. Quero deixar para vocês, né, a sugestão para quem quiser aprofundar um pouco mais o conhecimento. Tem um livro com esse nome que eu disse, né, O que é o Espiritismo. Nós temos aí todos os livros da doutrina que foram
trazidos por Kardec, né, que foram organizados por ele a partir das mensagens, das orientações dos espíritos. Então, quem quiser, né, fazer uma leitura para melhor compreender, para ver o quanto esta doutrina faz sentido, né, ficam as obras básicas, que seriam, então, assim, o primeiro conjunto de informações, de orientações, de esclarecimentos da doutrina. Eu agradeço a todos pela atenção e desejo aí que todos possam estar com um bom final de semana junto à sua família e que a paz do nosso Mestre Jesus fique com todos, hoje e sempre, e até uma próxima oportunidade para um novo tema. Um grande e fraterno abraço a todos. Então, gente, esse job é pra ontem. A deadline tá em cima. A gente precisa fechar, resumir uma ideia, um conceito, alguma coisa. O briefing que a cliente passou é que a gente resuma em um objeto o que é o espiritismo. Algo que sintetize a ideia, sabe? Vocês são os melhores da minha equipe e eu espero que vocês tenham me trazido algo. E aí? Eu achei até muito fácil. No instantinho eu pensei logo no objeto. Ó. Um telefone? Sim, porque quando eu penso em espiritismo, eu penso logo na minha avó. Ela é espírita? Espírito. Vovó já morreu faz tempo. Eu sinto uma saudade dela imensa. Mas então, espiritismo pra mim é isso, sabe? É você poder pegar um telefone e entrar em contato com a pessoa morta. Espiritismo pra mim é o telefone. Uma forma de eu falar com vovó linda no meu coração. Mediunidade, telefone, tudo bem, faz parte, mas isso sintetiza o que é o espiritismo? Então, a gente pode botar um óculos escuro e uma boina nele e ele vai virar um telechico. Alguém mais tem alguma ideia? Então, eu trouxe isso aqui. Não sei, mas pra mim esse é o objeto que representa mais o espiritismo. Um remédio. Lembra que eu tomava ele quando eu tive aquela úlcera horrível? Então, sumiu. E o médico não soube como explicar. Mas eu sei, né, gente? Eu passei por uma cirurgia espiritual. O espiritismo é cura. Remédio, telefone... Tudo bem, são ideias razoáveis, mas acho que a gente já tá no lugar comum, a gente pode mais do que isso. Eu tive uma ideia! Por que a gente não pega o telefone, aí pega o microfone da palestra, coloca aqui, ó, aí vira o Disque Valdo Franco. Essa foi ótima. Lili, essa ideia não é boa, esquece o telefone. Gente, por que você não tem suas próprias ideias, então? Eu, uma pessoa grossa, né? Na verdade, eu ia deixar mais pro final, mas já que vocês perguntaram, eu tive uma ideia. O Livro dos Espíritos. Essa não é a base de tudo? Então, Kardec, conhecimento e estudo. O Livro dos Espíritos é o que melhor representa. Faz sentido. Mas eu ainda não tô completamente satisfeita. Ah, então coloca a boina, que aí fecha tudo. E você, não vai falar nada? Bom, então, eu não tive nenhuma ideia, entendeu? Eu tava até agora aqui quebrando a minha cabeça, mas realmente não tava me ocorrendo nada. Mas aí, vendo a ideia de vocês, eu acho que eu tenho uma também. E cadê o objeto? Tá aí em cima da mesa. Mas aqui só tem os objetos que a gente trouxe. Então, o que sobra é o meu, aqui vocês não estão vendo. Mas não sobrou nada. Exatamente, espiritismo é nada. Gente, que é isso? Você tem noção de quanto o espiritismo ajuda as pessoas? É mesmo? Bom, então vamos ver então, né? Bom, alguns buscam só a comunicação com os entes queridos que já se foram e quando conseguem, vão embora, né? Outros, a cura do corpo físico. Quando consegue, vão embora. Outros compram os livros, mas esquecem nas estantes, né? E aí, o que sobra em cima da mesa? Nada. Então, gente, mediunidade tem todas as religiões, assim como a cura, assim como a teoria. Mas se vocês olharem com mais atenção para essa mesa, olharem para além da mesa, vocês vão ver que tem mais uma coisa aí, ó. Eu só tô vendo o meu reflexo. Eu também. Exatamente. O espiritismo só é realmente alguma coisa se vocês forem capazes de se enxergar através dele, se reconhecerem como espíritos imortais e passarem a conduzir suas vidas levando isso em consideração. Agora, se vocês só buscarem no espiritismo o alívio das suas aspirações imediatas, aí para vocês ele será nada. Isso, um espelho! Isso é bom! E uma boina. Não
entendi direito ainda o conceito. Mas eu vou explicar tudo pro senhor. Olha só, facinho. O reflexo, o espelho é espiritismo, a mesa é espiritismo, o telefone é espiritismo. Ah, também não pode você pegar o telefone e usar e depois, entendeu? Você tem que... Qual é, meu irmão? E tem a humanidade que tá em volta. A humanidade se olha no reflexo, o espiritismo. Mas não adianta você pegar o telefone e falar com a sua avó só, não. Tem que ficar ali. Porque o remédio é o espiritismo, a mesa é o reflexo, o espelho. Entendeu o que eu tô falando? Gostei disso não. Peraí. Perfeito! Eu falei.